E aí galera, tudo bem? Vamos continuar aqui a videoaula ensinando como fazer um web service. E nessa aula aqui a gente vai fazer os outros métodos, certo? Ter o post e delete, update, pronto. Então aqui vamos na classe usuário que a gente já fez e vamos criar aqui um método chamado public, que ele vai retornar o que? Eu vou inserir, então ele vai retornar um booleano. Um public boolean inserir usuário, certo? Que vai receber como parâmetro o usuário. Então o que é que eu vou fazer aqui? Meu SQL vai ser igual a insert into usuário, vai ser o nome, a senha, os valores, tá, ok? E os valores, tal. Agora o que eu vou fazer? A mesma coisa lá de cima, com vai ser igual a c.cb, o pst vai ser igual a com.preparateStatement, passando no SQL. Só que aqui eu vou fazer o que? pst.set string, eu vou inserir, ele vai substituir essas interrogações aqui por valores que eu vou definir. Então galera, ó, no caso aqui, essas interrogações elas vão ser substituídas por o parâmetro que eu vou passar aqui. Então aqui no caso vai vir e o parâmetro vai ser o que? U.setNome, que vai ser o primeiro parâmetro que eu vou passar. Eu quero que ele U.setNome não, desculpa, U.getNome. Ele vai inserir o nome do cara lá. pst.setString 2 e o .getSenha, certo? Então agora o que é que eu vou fazer? Eu já inseri já aqui o usuário, o nome e a senha, e agora eu só preciso executar isso. Então pst.set pst.execute. Só vou fazer isso, execute, certo? Então aqui eu vou retornar true. Por que eu vou retornar true? Aqui ao invés de true eu vou colocar bloquear contra iCat. E caso, se ele conseguir tentar fazer isso, ele já vai retornar true. Se ele não conseguir, que eu vou substituir por multicat, no caso aqui ele já vai retornar um false. Turn false, pronto. Só isso. Mas depois que eu executar, o que é que eu faço? Eu vou lá no c.db, ou seja, eu vou desconectar com o banco de dados, certo? No caso, se ele não conseguir, ele não vai precisar desconectar com o banco de dados porque ele não passou, entendeu? Então, por enquanto é só isso aqui. Agora vamos lá no nosso web service para implementar o método para inserir, certo? Deixa eu dar uma pausinha aqui que eu vou ali resolver um negócio e já volto. Certo, galera. Então agora o que é que a gente vai precisar fazer? Para pegar os usuários, a gente usou o get, certo? Então agora para postar um usuário, para colocar lá um usuário e inserir, a gente vai usar o post, certo? A gente usando o post, ele vai inserir o usuário, ok? Então aqui ao invés de produces, eu vou usar outra anotação, que vai ser o consumes. Ele vai consumir um JSON. Aí o que é que eu tenho que fazer? Qual a jogada disso? Para distribuir, para ele retornar um JSON, eu uso o produce, ele vai produzir um aplicativo JSON. Mas aqui, para ele inserir, ele precisa também receber um JSON, certo? Então, eu preciso converter esse JSON que eu recebi na minha classe usuário, ok? Então, o que é que eu vou fazer aqui? O pet, eu também preciso incluir um pet para ele, certo? Eu incluo um pet aqui, barra inserir, por exemplo. Aí agora eu vou colocar um public boolean
coloco o public boolean, ele vai retornar um verdadeiro ou falso. E eu faço o que agora? Eu dou um nome para ele, inserir o usuário. E agora eu vou colocar o que eu vou receber como parâmetro, que vai ser o que? Um string, vou chamar ela de content, certo? Vai ser um string que eu vou receber como parâmetro, no caso vai ser o meu JSON. Agora aqui eu vou criar meu objeto JSON, certo? Vou dar o nome para ele de JSON, vai ser um novo JSON, ok? Deixa eu indentar aqui, opa, cadê? Pronto, JSON, vai ser um novo JSON. E o que é que eu vou fazer agora? Eu coloco aqui meu usuário DAO, certo? Meu usuário DAO, chama ele de DAO, vai ser igual new usuário DAO, certo? Aqui em cima eu vou fazer a minha jogada, ok? Eu preciso, para poder inserir um usuário, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso passar como parâmetro usuário. Então, qual vai ser o usuário que eu vou passar? Eu vou criar aqui o usuário U, ele vai ser igual ao que? Ao G, eu vou ter que converter aqui em um usuário, e ele vai ser o que? Um g.fromJSON. Aqui eu passo o content, e aqui eu passo a minha classe, usuário.class. Então ele já vai converter automaticamente o meu usuário, essa minha string que eu vou receber, em um objeto usuário. E o que é que eu vou retornar? Eu retorno o DAO.inserir usuário U, que foi o usuário que eu criei, certo? Então vamos testar para ver se vai funcionar. Eu vou salvar aqui. Ok, está salvando, implantando meu web service. Deixa ele implantar. E eu vou lá no meu navegador e vou tentar inserir um usuário. Ó, se eu tentar inserir um usuário por aqui, por exemplo, o contexto inserir, ele vai dar um erro. Por quê? Porque eu preciso de parâmetros. Eu preciso de um objeto usuário, certo? E não tem como eu mandar por aqui. Pode até ter nos recursos de desenvolvedor do Chrome, mas eu não, até agora não aprendi. Por isso que eu uso aqui o NetBeans, essa interface que ele oferece. Se eu dar um refresh aqui na minha página, ó, ele já tem um método inserir. E aqui ele recebe, eu posso inserir aqui um JSON. Então se você souber o básico de JSON, você já pode inserir por aqui, ó. Eu vou criar aqui um objeto passando o nome para ele, vai ser, por exemplo, o nome, vamos ser teste. Aí eu vou colocar a senha dele. Senha vai ser 123. A senha do teste vai ser 123. E eu fecho aqui. Olha lá. Eu abro colchetes. Não, abro chaves. Tá lá. Aí coloco entre aspas o nome, dois pontos. Coloco o valor desse nome, vírgula. A mesma coisa, certo? Então aqui eu estou usando o post, então eu vou testar. Se ele retornar true é porque ele conseguiu inserir. Ok, ó, retornou true. Vamos lá no banco de dados para ver se ele... Não, vamos lá no banco de dados não. Vamos aqui mesmo no get usuários para ver se ele conseguiu inserir. Olá, nome, teste, senha 123. Então, já funcionou já o meu inserir. Se eu colocasse aqui, por exemplo, insira o conteúdo aqui, ó, ele já vai dar um erro aqui já de um erro 500 e tal lá. Você pode tratar isso também. Mas se, por exemplo, eu colocar um N, por exemplo, que não existe no caso, e colocar ni, por exemplo, qualquer coisa aqui. E a senha, tá? Colocar assim e yes, pronto. Aqui não existe esse objeto aqui, então se eu colocar, ele vai retornar um false, porque ele não inseriu, porque não existe, ok? Então essa parte, ótima, certo? Beleza. Agora, como que eu faço para deletar? Bem, eu pesquisei bastante e os métodos que eles oferecem não deletaram o meu usuário do banco de dados. Pelo contrário, eles deram um erro. Que no caso aqui eu usaria a notação delete, certo? Aí o que é que eu fiz? Eu pego e deleto ele pelo get, certo? E também vai funcionar. Agora o que é que eu vou fazer? Primeiro vamos lá implementar no meu usuário DAO, ok?
aqui tem o meu inserir. E agora vamos colocar aqui um public. Ele vai deletar, ele vai retornar um boolean também. Boolean deletar usuário, ok? E vai receber o int id, ele vai deletar pelo id. Então o SQL aqui vai ser igual a delete from usuário where id foi igual a tarará. Nunca esqueça esse where, pelo amor de Deus. E com vai ser a mesma coisa, ser igual a c.cb, pst vai ser igual a com.preparedStatement, passando o SQL, ok? E pst.setInt, vou passar o id 1 e lá o id que eu receber. Daí eu vou fazer o pst.execute e vou retornar true, return true, certo? Que aqui agora eu vou inserir lá o bloquear com try-catch. Daí aqui eu vou substituir por multicat e eu vou retornar false se ele não conseguir, certo? Mas antes aqui eu não posso esquecer do c.db para desconectar do banco de dados. Ok, já tenho minha classe aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou criar aqui o meu deletar, colocar um get, vou colocar que ele vai produzir um media type, vai produzir um JSON. O patch aqui eu vou colocar deletar barra deletar e eu vou colocar o método aqui public boolean deletar usuário e vai receber como parâmetro aqui um patch. Quando eu uso get eu coloco aqui, ó, pelo patch, porque quando eu uso get eu vou pegar eu vou poder inserir parâmetros pela URL. Então eu posso colocar aqui o patch param, que no caso esses dados aqui eles vão vir pela URL. O patch parâmetro vai ser o id. Aí eu esqueci aqui de fazer o seguinte: barra, aí abre chaves, id, fecha chaves, que vai ser o parâmetro que eu vou receber, que vai ser o id e o tipo int, certo? Ok. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar meu usuário DAO, chamado usuário DAO, chamado DAO, vai ser igual ao new usuário DAO, certo? Daí o que é que eu vou fazer? Eu vou retornar o DAO.deletar o usuário e passo o ID. Creio que só seja isso, certo? Eu vou salvar aqui para a gente testar e vou implantar meu web service. Já está implantando aqui. Espera ele concluir. Ok, concluiu. Então aqui eu vou vir no meu get usuários aqui, eu vou testar. Ele tem, se eu não me engano, é 3 usuários. É 3 usuários, por exemplo, eu vou pegar o usuário 2, que é o João Alfredo. Eu vou deletar o usuário 2, aliás. Então eu vou dar um refresh aqui. Ele já vai estar com o meu método aqui, deletar. E aqui eu posso deletar, pegar o 2. Então vou testar. Opa, deu erro. Deixa eu ver qual foi o erro. Servidor. Deixa eu ver se eu dei algum erro aqui. Deletar. Eu vou dar uma olhada aqui se eu errei alguma coisa, aí eu já volto, tá, pessoal? Ah, tá, pessoal, foi uma mancada que eu dei aqui. Eu não posso retornar um boolean, porque como eu tô fazendo get, né? Então eu tenho que retornar um string. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma verificação. Se
deletar o usuário ID, ele... Não, aliás, não vai ser a verificação, já vai ser direto. Se o caso aqui retornar true, o que é que eu vou fazer? Eu vou retornar true, certo? Se não, eu retorno false. Vamos ver se assim já vai dar certo. Eu creio que provavelmente só seja isso, certo? Vamos implantar aqui o meu web service. Deixa eu ver se está gravando. Tá, implantou. Vou dar um refresh aqui. Eu quero deletar, por exemplo, 3, que vai ser o teste lá. Meu usuário teste 3 e ele retornou true. Agora vamos pegar os usuários para ver se ele excluiu com sucesso. Excluiu. Ué, mas ele só excluiu. Ah, na outra aquisição ele excluiu, ele conseguiu excluir, só que ele retornou lá uma coisa nada a ver. Por causa que do meu retorno do método lá que era booleano e ele teria que ser um string, ok? Vamos inserir aqui um usuário para a gente fazer o teste novamente. Vai ser o usuário com o nome de João. A senha dele vai ser 123 também, certo? Vou testar aqui. Pronto, retornou true. Get usuários. Retornou lá o João, o Felipe e o João. E agora eu vou deletar o Felipe, que é o 1. Retornou true. Então agora eu vou pegar os usuários de novo. E ele retornou o João, certo? Agora como eu faço para fazer o método de atualizar? A mesma coisa. O que vai mudar só é a anotação, certo? Por exemplo, vamos lá o put. Ele vai usar o put para atualizar, ok? Então vamos lá. Ele vai produzir, ele vai consumir, aliás, um JSON igual lá o inserir type. Aliás, ele vai ser praticamente igual ao inserir. Então eu só vou copiar aqui e vou colar. Por que ele vai ser igual? Vocês vão entender agora. Deixa eu indentar aqui. No caso aqui a anotação não vai ser mais inserir, vai ser atualizar, certo? Ele vai receber também o método aqui não vai ser inserir, também vai ser atualizar. Atualizar. O usuário vai receber a mesma coisa e vai chamar aqui o meu método que eu vou criar agora, que vai ser o atualizar. Então eu vou copiar aqui meu método, mesma coisa, vou dar aqui um atualizar, usuário, recebendo o usuário. Então, eu aqui no caso eu vou mudar a minha URL, ok? O que é que eu vou fazer? Update usuário e vou setar set nome. Ele vai ser igual a tararã. A senha vai ser igual a tararã. E eu vou só fazer isso com id tal, certo? Então aqui o que é que eu vou acrescentar aqui só vai ser um pst.setInt, que no caso vai ser o id, certo? Eu passo o id aqui 3 e aqui eu passo o .getID, certo? Eu fazendo isso já vai funcionar, só que aqui eu vou colocar, em vez de execute update, certo? Então fazendo isso já deve funcionar. Então vamos aqui no usuário, ó, que em vez de retornar dal.usuário, vamos retornar dal.atualiza usuário e o ok? Então vamos implementar aqui, vamos implantar aqui o web service. Deixa eu ver se está tudo certinho. Tá. Ok, vamos tá implantando aqui. E vamos lá. Se eu dar um refresh aqui, no
caso, vai aparecer meu outro método. O atualizar. Primeiro vamos pegar aqui todos os usuários. Deixa eu ver. Tem só o João, certo? Então vamos alterar o João. O ID do João é o 4. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui esse objeto aqui. Eu só vou copiar ele e vou colar ele aqui, certo? Então eu pego ele, venho aqui no atualizar e aqui eu passo o parâmetro com o ID já, porque se eu passar só o nome João, aí eu só passava o nome João quando eu queria inserir, porque eu não sabia o ID dele. Então aqui, ó, eu passando aqui o ID dele já, ele já vai alterar o ID, o nome que tiver com esse ID. Então aqui eu vou, por exemplo, de João eu vou mudar para Samuel. Se eu testar aqui, ele retornou true. Vamos lá no get usuários e vamos ver se ele conseguiu realmente. Ele realmente mudou aqui. A mesma coisa seria se você tivesse mais, certo? Então, basicamente é isso. Eu mostrei para vocês como inserir, mostrei para vocês como pegar, como atualizar e como deletar. Então, um CRUD básico aí com web service. Então, basicamente é isso. Se qualquer dúvida aí vocês entrem em contato comigo e a gente esclarece. Beleza? Então, boa sorte para vocês.